Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês nesta manhã aí de domingo, estudando a palavra do Senhor por meio da lição. Agora estamos aí fazendo uma abordagem do Novo Testamento, trazendo aí alguns textos importantes para o nosso estudo. O título da lição de hoje é Esperança Além desta Vida. Existe um autor brasileiro chamado Leandro Carnal. Ele se considera um ateu, mas ele entende da Bíblia, conhece bastante. E eu achei interessante em uma das palestras dele, ele falando o seguinte, ó, que os cristãos têm uma esperança e têm uma fala de consolo para as pessoas que morrem que ele não consegue dar. Porque para ele, quando morre, é simplesmente a matéria que está voltando ao pó. Então ele não tem como expressar esse sentimento a não ser da ausência. Então há o choro, a tristeza pela ausência, mas vou falar mais o quê? E o cristão tem essa esperança além da morte, né? Quando a pessoa morre, que ela vai ressuscitar um dia, e isso consola as pessoas. E o interessante é que o próprio Paulo disse isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ele diz ali que é para a gente consolar uns aos outros com essa esperança. Então você vê que aqueles que querem negar a ressurreição, aqueles que não aceitam a Cristo, vivem uma vida sem propósito, porque você nasce, cresce, se reproduz quando assim o faz e morre. Então você acaba não tendo muita perspectiva de propósito, de plano, e muitas das vezes a gente acaba, ou na infância, na adolescência, não tendo uma vida tão agradável e perdendo a vida por um motivo de saúde ou um acidente. Então, que vida seria essa? Que tudo acabaria em tão pouco tempo. Até tem um autor, virou até uma ciência, um ramo da psicologia, a logoterapia, deu uma pesquisada. Viktor Frankl, ele surgiu ali depois da Segunda Guerra Mundial e ele fazia tratamento com as pessoas, chegava com frustração no casamento e perguntava a ele, pedia ajuda, né, se tratava, e aí ele questionava a pessoa o seguinte: olha, você está com todos esses problemas no casamento, no trabalho, às vezes alguns eram assim, e por que é que você não tira a sua vida? E aí alguns falavam, não, porque apesar disso eu amo minha esposa, eu gosto do meu trabalho. Então ele percebeu que as pessoas que tinham sentido na vida, ela tinha ainda um propósito de viver. Mas aquelas que não tinham sentido na sua caminhada, por que faziam, acabavam realmente querendo tirar a sua vida. E aí no meio cristão tem um camarada chamado Rick Warren, que ele marcou a história aí do cristianismo moderno, com uma série de livros chamado Uma Igreja com Propósito, Uma Vida com Propósito, Liderança com Propósito. E ele começou a mostrar que quando a gente tem um propósito na vida, tudo funciona melhor. Então, por isso que a nossa vida precisa ter um sentido e entender que mesmo que a morte chegue até nós, Deus criou um plano para nos resgatar e vivermos eternamente. E a gente precisa ter isso muito claro em nossa mente, que até 1 Coríntios, que eu citei ontem, né, 15, de 12 a 19, Paulo trabalha isso muito bem. Para mim é um dos principais textos para a gente entender a importância da ressurreição. Paulo diz o seguinte, ó, no verso 12: Ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E é uma pergunta, né? Ele fala no 13: se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. E ele fala outra coisa também importante, ó. Significa que vocês ainda permanecem no pecado, ainda são pecadores, porque não foi perdoado, Cristo então não ressuscitou, não há esperança de salvação. E ele diz, e a nossa fé é vã. E outro aspecto que ele fala também interessante é porque ele diz assim, ó, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanece o vosso pecado. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecerão. Então significa que todos aqueles que já morreram, acabou a sua história. Não tem esperança de salvação. Então Paulo disse, olha, tem uma questão também lógica. A gente precisa crer na ressurreição de Cristo para que a gente creia em um amanhã melhor. Hoje a gente vive em uma perspectiva, em meio a doenças, problemas, de uma vida melhor, que é a vida eterna que Deus está preparando para nós. Eu achei interessante esse texto de Ellen White, que até fecha a lição, que diz assim, ó, o céu vale tudo para nós, e se perdermos, tudo perderemos. Isso está em Filhos e Filhas de Deus, uma meditação. E a gente precisa entender que essa é uma grande verdade, de que é o céu o nosso auge, né?
A vida eterna é que nos aguarda e é esse o maior propósito de nossa vida. Aceitar Jesus e se preparar para o encontro verdadeiro com Ele e assim vivermos eternamente com Ele. Então, faça de tudo para você estar nesse encontro. Que Deus te abençoe e te dê um bom dia. Não esqueça de assistir também ao nosso devocional. Um abraço, queridos. Tchau, tchau.